Olá, meus amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Palavra Viva. Neste sábado, dia 21 de março de 2020, eu gostaria de vos trazer uma palavra de reflexão sobre as aflições dos últimos dias. Eu quero tomar como base o texto que está inserido no Evangelho em João, capítulo 16, versículo de número 33, que nos diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, não há sombra de dúvida de que nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade, os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. João, ele escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora. Jesus, no Evangelho em Mateus, capítulo 24, o texto nos diz que Jesus estava com seus discípulos no templo de Jerusalém, e quando eles saíram no templo, os discípulos ficaram admirados com a construção, com a beleza, com toda a estrutura daquele templo. E a Bíblia nos diz que logo Jesus vai para o Monte das Oliveiras, mas antes ele olhou para os seus discípulos, vendo que eles estavam admirados, e disse assim: vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus então vai para o Monte das Oliveiras e, em particular, mais tarde os seus discípulos chegam até Jesus e diz: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da vinda, do fim do mundo? Os discípulos ficaram perturbados, inquietos, por causa da palavra que Jesus havia falado acerca do tempo. Então Jesus, em resposta aos seus discípulos, Jesus então vai falar sobre alguns sinais. Jesus vai falar sobre sinais escatológicos, Jesus vai falar sobre sinais de ordem natural, Jesus vai falar sobre os sinais no quesito religioso, Jesus vai falar sobre sinais de ordem naturais, sobre os terremotos, vai falar sobre guerras, ele vai falar sobre fome, pestes e tantas outras coisas. Quando olhamos para todas essas coisas, para tudo isto, e fazemos uma retrospectiva acerca do cenário que estamos vivendo em nossos dias, nós percebemos e chegamos a uma conclusão, irmãos, que realmente a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Veja, dê uma olhada em sua volta, perceba o nível da imoralidade, observe a corrupção, observe o meio político, observe os homens, a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro. As pessoas estão matando como se o ser humano não tivesse nenhum valor. Nós estamos vendo a inversão de valores, estamos observando o meio familiar, as leis estão aprovando coisas absurdas como a união cívica, de pessoas do mesmo gênero. Estamos vendo a inversão de valores, onde o certo está errado e o errado agora está certo. São sinais, são acontecimentos que nos mostram que estamos vivendo os últimos dias. E diante de tudo isto, isso mexe com o psicológico,
Isso mexe com a estrutura física, espiritual do homem. E nós, como cristãos, qual a nossa posição em relação a estas coisas? Jesus já nos advertiu. Em João capítulo 16, versículo 33, que é o texto que eu fiz menção, Jesus está com os seus discípulos e então, antes de ser assunto aos céus, Jesus vai trazer uma palavra de orientação para os seus discípulos. Então ele diz: no mundo tereis aflições. Por que Jesus falou isto? Que aflições são estas? Ora, Jesus sabia que logo ele iria ser assunto aos céus. Os seus discípulos iriam dar continuidade à pregação do Evangelho. Jesus sabia, Jesus estava advertindo os seus discípulos acerca das dificuldades que eles iriam enfrentar, para que eles não fossem pegos de surpresa, para que eles não se escandalizassem com as coisas que iriam acontecer, como a perseguição, como tantos outros fatos que envolveu os discípulos depois que Jesus foi assunto aos céus. Da mesma maneira, em nossos dias não é diferente, irmãos. Nós somos advertidos pela palavra de Deus. O que está acontecendo no mundo, em nossa nação, em nosso país e no mundo, não é novidade para nós. A palavra de Deus já nos falou, a palavra de Deus já nos advertiu. Então Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele deixou uma palavra para nós, uma palavra de incentivo, uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. Observe que no início do versículo, Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Essa expressão que Jesus usa para falar aos seus discípulos, ela deixa claro que os discípulos não estavam alheios do assunto que Jesus estava tratando. Jesus disse: tenho-vos dito isto, eu tenho falado com vocês, eu tenho anunciado a vocês, eu tenho advertido vocês, eu tenho deixado para vocês a minha palavra, para que em mim tenhais paz. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer em meio às aflições dos últimos dias é manter a paz. Por que devemos manter a paz? Porque esta paz é a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Veja que o mundo está aflito. Observe que o mundo está em desespero. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão inquietas, as pessoas estão passando por uma aflição tão grande que estão sem direção. Olhe em sua volta, observe que o mundo está privado de suas ações sociais. Existe aí em todos os lugares o toque de recolhimento. As pessoas estão dentro de seus lares e muitas dessas pessoas estão preocupadas, desesperadas, como que vai ser o dia do amanhã. Ora, irmãos, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Se você serve ao Senhor, se você tem a palavra de Deus, calma, mantenha a paz, porque esta paz é a paz que Jesus disse: eis que eu vos deixo a minha paz, eis que eu vos dou a minha paz, a qual o mundo não pode vos dar. Então, nós temos a paz de Cristo em nós, então vamos manter esta paz. Só tem paz aquele que está em Cristo, só tem paz aquele que vive em Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão servindo a Deus por aparência, que as pessoas estão servindo a Deus de forma superficial. Esta é a hora que aparece, se cumpre em nós o versículo que está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz: e então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Se você serve ao Senhor, se Deus é o teu refúgio, se Deus é o teu socorro, se Deus é a tua fortaleza, calma, mantenha a paz. Sabemos, irmãos, que mesmo o mundo estando em desespero, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não há motivo para desespero, não há motivo para perder a paz. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele já nos advertiu a respeito deste assunto, né? Então, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma outra coisa que Jesus fala dentro deste versículo, irmãos, que nos chama a atenção: será que é possível nós termos bom ânimo em meio a tudo isto que está acontecendo? O que Jesus quis dizer com isso? É fato que em meio a estas coisas existem pessoas que não têm esperança, existem pessoas que estão desanimadas, estão desmotivadas, mas Jesus falou o contrário. Jesus disse: tende bom ânimo. Ânimo para quê, irmãos? Este ânimo é ânimo para vencer. Este ânimo, Jesus está falando de fé, Jesus está falando de confiança, né? Jesus está falando de coragem, né? Ânimo, tenha bom ânimo, não se deixe vencer, né, pelo desânimo, não se deixe vencer pela tristeza, não se deixe vencer, né, pelas aflições, mas olhe para Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, encontramos ânimo para vencermos as dificuldades, para vencermos o problema, né? Se o vírus, se a enfermidade, né, se a crise, se as dificuldades baterem em sua porta, não baixe a sua cabeça, não se desespere, calma, há um Deus no céu que está pronto para nos socorrer. Então confiemos no Senhor, irmãos, sirvamos ao Senhor de todo o coração. Tudo isso uma hora vai passar, sabemos que daqui a pouco, né, tudo isso vai acabar, né, e a vitória vai chegar, né, e as coisas vão continuar caminhando até que se cumpra toda a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, que a Bíblia nos adverte, que mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, ainda não será o fim. Isto é apenas o princípio das dores. Então, meu irmão, fique firme com Jesus. Então, meu irmão, se volte para Deus. Você está afastado do Evangelho, você que está distante, você que está em dúvida, que não sabe se quer servir a Deus ou se quer ficar no mundo, é hora de você se despertar. O Senhor te chama de volta para os seus caminhos. Tudo isso que está acontecendo é um aviso para nós estarmos atentos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, meu irmão, fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa tocar em seu coração e você fique firme com o Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que as aflições que estamos vivendo são as aflições dos últimos dias. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.